João 21, Evangelho segundo escreveu o evangelista João, o discípulo amado, o mestre do dualismo teológico. João, capítulo 21. João, aquele que apresenta Jesus como o Filho de Deus. João, capítulo 21, estamos a agradecer a Deus. Para nós hoje é o primeiro domingo, porque o domingo passado, dia 1, não cultuamos, repousamos depois da vigília. E hoje então estamos aqui, amém? Glorifico a Deus pela tua vida. Deus nos trouxe novamente à sua casa para podermos adorá-lo depois de 365 dias que se passaram. Aleluia. Deus é mesmo bom. Deus é bom. Muitos queriam estar entre nós, mas já não estão. Mas você, a graça de Deus te alcançou. Há uma coisa que nos últimos dias chama a minha atenção. Não é fácil ter saúde. Em Angola, ter saúde não é fácil, meu irmão. Não é fácil. E você tem saúde, então glorifica o Senhor, amém? Porque com saúde se faz tudo. Você pode ter muito dinheiro, se não tiver saúde, você está com problemas. Aleluia. Até mesmo os ricos, quando começam a ficar doentes, você vê a cara dele, fica tipo chupou-limão. Porque ele sabe mesmo que aqui onde eu estou já estou a inclinar. Então, estou na curva. Então, saúde é algo muito importante. Louvado seja Deus. Estarmos aqui é sinônimo de que temos saúde. Por isso eu glorifico a Deus pela tua vida. Glorifico a Deus pelo esforço que você está fazendo para seguir Jesus. Seguir Jesus é uma bênção. Amém? Eu aceitei Jesus, tinha 8 anos e nunca me arrependi. Pelo contrário. Por isso é que muitas das ideias que eu desenvolvo são experiências de vida. Quando eu digo que aceitar Jesus cedo te livra de muitos problemas, eu sou um exemplo disso. Aceitar Jesus cedo, na tenra idade, vai te livrar de cometer muitos erros na vida. Então, seguir Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer, amém? É a melhor coisa que você pode fazer. Então, graças rendemos a Deus nesta manhã. Abra a tua Bíblia Sagrada. Glórias ao Senhor. João 21, vamos começar do versículo 3 ao versículo 11. Diz assim: Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco. Mas naquela noite nada pegaram, nada apanharam. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam, não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, nesse caso João: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados, que corresponde 100 metros de distância. Então assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse Jesus:
trazei alguns dos peixes que acabaste de pescar. 11 e último. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ele estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Palavra do Senhor. Amado e poderoso Deus, tua palavra já é abençoada. Mas eu te peço, meu Deus, anula e cancela toda a presença, todo o espírito antipalavra. Demônios que combatem a tua palavra. Permita, ó Deus, que a tua semente nesta manhã caia em boa terra e produza frutos dignos de arrependimento. Queremos, ó Deus, te adorar e te servir na beleza da tua santidade, pois o Senhor é sempre eterno Deus. Senhor, fale conosco e ministra para nós. Do princípio ao término da tua palavra, nós oramos agradecidos. Amém. Toma o teu assento, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Glórias a Deus. Queridos, estamos diante de um texto que nos desafia. Pelo menos eu me sinto bastante desafiado com esse texto. João 21. Queridos, quero dizer-vos que seguir a Jesus, presta bem atenção. Hoje eu quero falar sobre tentativa frustrada. Tentativa frustrada. Seguir Jesus não é fácil. Andar com Jesus não é fácil. Por isso é que você vê, muitos começam e desistem. Muitos começam e ficam no meio do caminho. Até aqueles que já são obreiros, muitas vezes são tentados a desistir. Não pensa que quando você está a ter vontade de parar de frequentar a igreja, não pensa que é só você que é tentado nesse nível. Não, todos nós somos tentados nesse nível. Escuta o que eu vou lhe dizer. Escuta o que eu vou lhe dizer. Os discípulos andaram com Jesus quase 3 anos. Quase 3 anos. Eu disse, os discípulos andaram com Jesus quase 3 anos. Estamos? Quando Jesus, depois da ressurreição, Jesus morre e ressuscita ao 3º dia. Os discípulos, com medo, por causa do exército romano, eles ficaram trancados numa casa. Eles não queriam aparecer, tinham medo de aparecer. Porque estavam a ser procurados para serem mortos. Estavam a ser procurados para serem levados à tortura. Então os discípulos ficam fechados numa casa. E a Bíblia vai nos falar que os dias foram passando e os mantimentos começaram a diminuir, até que eles ficaram sem comida, até que eles ficaram sem alguma coisa para comer. Mas olha, antes disso, Jesus deixou-lhes uma promessa. Jesus falou com eles dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga comigo, Jesus prometeu estar com os discípulos todos os dias. Sim. Essa é uma promessa que Jesus fez aos discípulos. Jesus prometeu. E outra promessa que Jesus prometeu a eles foi o que, pastor? Nós vamos encontrar em Lucas 24, verso 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Estava a dizer Jesus: não se ausentem do lugar aonde eu vos deixei. Aleluia. Não saiam do lugar aonde eu vos deixei. Não saia da igreja, do lugar aonde Deus te deixou. Não saia da igreja. Mas conforme eu disse, a fome depois começou a apertar. Veja só, Pedro, Tiago, João e os demais andaram com Jesus. Viram os milagres de Jesus. Viram quando Jesus transformou ou multiplicou, Eles viram quando Jesus multiplicou os 3 peixinhos e os 5 pães. Eles viram o poder de Deus. Mas quando a fome começou a apertar,
a fé começou a vacilar. Quando eles começaram a se perguntar, agora vamos viver como? Agora vai ser como? Irmão, na vida de todos nós, esse momento sempre chega. Que você fica a se perguntar, agora vou fazer como? Já experimentei, procurei emprego, não deu certo. Experimentei fazer isso, não deu. Olha, na vida sempre esse momento chega. E os discípulos então começaram agora a se perguntar, como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? A coisa que chama a minha atenção é que Mateus capítulo 4, verso 19 e 20, quando Jesus encontra Tiago, quando Jesus encontra João, encontra Pedro, Jesus vai lhe dizer assim, vinde a mim e vos farei pescadores de homem. Por outras palavras, quando Jesus se encontra com os primeiros discípulos, estava lhe dizendo assim, olha, agora vocês vão deixar de ser pescadores para serem pescadores de quê? De homem. Vocês vão deixar de pescar peixe. Agora vocês vão andar comigo. Agora eu vou vos fazer pescadores de homem. Eles aceitaram o desafio. Diz a Bíblia, o versículo 20. E eles imediatamente largaram as redes e fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Começaram a andar com Jesus. E nesse percurso de 3 anos, eles viam muitas coisas acontecer. Eles viam muitos milagres acontecer. Eles viam Jesus a multiplicar o pão e também o peixe. Eles viram Jesus transformar água em vinho. Eles viram Jesus fazendo vários e vários milagres. E Jesus antes deles falou, olha, vocês vão fazer, se vocês crerem em mim, se vocês aplicarem a minha palavra, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Aleluia. Por isso fiquem à vontade. Eu já vos dei poder. Mateus capítulo 16, verso 19. O texto vai dizer, e eis que vos dou que as chaves do reino. Eles já receberam o poder para fazer milagre. Mas olha só, quando a fome começou a apertar, Pedro se esqueceu que ele tinha poder. Diga comigo, ele se esqueceu que tinha poder. João se esqueceu que ele tinha poder. Diante das dificuldades, ao invés de usarem o poder, eles então caíram no que, pastor? Na fraqueza, caíram na dúvida. O que eles foram fazer, pastor? Pedro levantou no meio dos 11 e ele vai dizer assim, a fome está demais. Jesus já nos tirou de lá da pesca, mas eu vou voltar a pescar. Digo, eu vou voltar a pescar. Essa é a condição de muita gente na igreja. Jesus já te tirou de lá, mas ainda queres voltar na pesca. Meu Deus do céu. Jesus, ele já fez. Jesus já operou na tua vida. É isso que acontece com muitos de nós. Quer dizer, nós já estamos na igreja, mas a nossa mente é voltarmos aonde Jesus nos tirou. E a coisa que me chama a atenção aqui, nesse versículo de número 3. Olha o versículo 3, olha o versículo 3. Olha o versículo 3. O que diz o versículo 3? E Pedro disse-lhe, eu vou pescar. E eles o acompanharam. Nós vamos contigo também. Eu quero parar aqui um pouquinho. Para chamar a tua atenção, queridos e amados no Senhor. Quando Deus nos salva, quando Deus nos tira do mundo, a vontade de Deus é que você não volta mais lá. Aleluia. A vontade de Deus é que você não volta mais lá. Sabe, amados irmãos, eu cheguei aqui no Lubango, na Willa, em 95, dia 18 de novembro de 95. Sofri muito. Eu sofri muito, irmãos. Para comer, eu tinha que controlar a hora do almoço na casa do meu amigo para comer. Eu tinha que controlar a hora do jantar. Quer dizer, a mãe daquele meu amigo achou graça em mim. E ela chamou e me disse, olha, Ananias, eu sei, tua mãe está distante. Eu também sou mãe, também tenho um rapaz. Ela só tem um único rapaz também. Ela disse, olha, eu entendo, eu sinto. Por isso, meu filho, você também é mesmo como Bento. Eu te olho como Bento, meu filho. Então, Ananias, aqui passa em casa para comer. Eu tinha que controlar a hora do almoço. E sabe qual é o nome que uma das irmãs desse um amigo me deu? Hora certa. Eu chegava sempre na hora certa.
Então eu pensava sempre, meu Deus, vou terminar de estudar e tenho que voltar para Luanda. O meu pensamento sempre era voltar para Luanda. Mas olha, enquanto eu pensava voltar para Luanda, eu um dia estava orando de jejum. Eu tirei 3 dias para falar com Deus. E uma voz começou a falar comigo: você não pode mais voltar onde você saiu. Aleluia. Tem muita gente assim. Quando está a passar por uma dificuldade, a tendência dele é de voltar onde você já saiu. Se Deus te chamou, se Deus já te tirou do mundo para a sua maravilhosa luz, aguenta na luz, aguenta na luz. Não volta mais aonde você saiu. Aleluia. Nós temos que ser como Cacinda, hein? Cacinda já não volta atrás. Aleluia. Oh, meu Deus do céu, para frente é o caminho. Amados, quando a fome começou a apertar, Pedro levantou no meio dos 11 e vai dizer: eu vou voltar a pescar. Oh, meu Deus dos céus. Os outros 10 discípulos que estavam ali olharam de um lado para o outro. O arroz acabou, a farinha acabou, o azeite acabou. Vamos fazer o quê? Não temos outra coisa a fazer senão acompanhar Pedro e voltarmos na pesca. Mas eu venho nesta manhã para te dizer: atrás já não voltamos, para frente é um caminho. Meu Deus, olha só, presta atenção. Quando Pedro vai dizer aos 10: eu vou voltar a pescar porque a fome é demais. A solução, se não voltar a pescar, os outros discípulos foram influenciados por Pedro, mesmo sabendo que Deus falou com eles: vinde a mim, deixem de ser pescadores de peixes, e agora eu vos farei pescadores de homens. Eles olharam para a dificuldade, queridos e amados, presta atenção. Sempre que Deus chama alguém, Ele vai permitir dificuldade na tua caminhada para você ter experiências com Deus. Se você não passar por dificuldade, você nunca vai aprender a ter fé na pessoa de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Queridos, eu passei por muitas dificuldades, mas há um texto na Bíblia que sempre me encorajou. Eu sempre dizia, como disse Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho certeza no Deus que me chamou. Eu tenho certeza no Deus que me trouxe até aqui. Então, quando você tem fé no Deus que te chamou, você nunca mais vai voltar a pescar. Você nunca mais vai voltar ao mundo. Você nunca mais vai ter saudade daquilo que você já deixou. Não, porque, pastor, o diabo vai te tentar a voltar ali aonde você saiu, mas você vai dizer que não. Para frente é o caminho. Eu não volto mais atrás. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que é que te poderá separar do amor de Cristo? Paulo pergunta: é a espada? Ele vai dizer que não. É a fome? Ele vai dizer que não. É o que? É a perseguição? Ele vai dizer que não. Então o que vai dizer Paulo? Paulo vai dizer assim: nada nos separará do amor de Cristo. Tribulações poderão aparecer, tentações poderão aparecer. Oh, meus amados irmãos, eu estou vendo o povo de Israel saindo do Egito para a terra prometida. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, a Bíblia vai nos dizer: eles encontraram o deserto. E eles foram andando no deserto. Deserto não tem água, deserto não tem alimento. Eles foram andando. Depois de 3 dias, a água que estavam levando acabou. O povo começou a murmurar. Queridos, enquanto eles andavam, eles encontraram o poço de Mara, que quer dizer o poço de águas amargas, a água solúvel.
Quando eles provaram, a água não dava para beber, nem tampouco para dar de beber aos seus animais. Mas Deus fala agora com Moisés, dizendo: Moisés, corta um galho e com fé joga o galho no poço das águas, e eu vou transformar águas amargas em águas doces. Deixa eu te dizer, é no momento da dificuldade, é no momento da prova, que Deus vai entrar contigo para te dar vitória, para te mostrar que eu sou contigo. Não, olha, presta atenção. Israel queria voltar atrás. Por que, pastor? Porque não havia água. Mas, amados irmãos, atrás já estava o mar, porque eles atravessaram. Só tinham que caminhar, querido. Aqui a palavra de onde é, atrás jamais, para frente é o caminho. Pastor, está difícil, aguenta firme. Pastor, não está fácil. Sim, quem te disse que seguir Jesus é fácil? Não, seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus é pagar um alto preço. Então, meu querido, a palavra de onde é: não volte onde você saiu. Aleluia. Não volte onde você saiu. Todo homem, toda mulher chamada por Deus, você vai enfrentar lutas no teu caminhar, mas saiba que Deus é contigo, você vai vencer. Aleluia. Você vai vencer. As dificuldades podem nos levar a duvidar da provisão de Deus, mas aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar no Senhor. Pedro mais 6 discípulos, eles voltaram à pesca, eles foram ao mar, eles saíram do lugar onde nunca deviam ter saído, o lugar onde Jesus lhes deixou. Eles nunca deviam abandonar aquele lugar, eles abandonaram e foram ao mar. Olha, Pedro voltou ao mar, mesmo sem receber a permissão divina. Olha, queridos e amados, há momentos na vida que você tem que orar, pedir a orientação divina. Eu estou vendo na Bíblia Sagrada um casal, o esposo chamava-se Elimeleque e a esposa chamava-se Noemi. Vai dizer a Bíblia que entrou fome na cidade de Belém de Judá. Belém de Judá quer dizer casa de pão, casa que sustenta, casa que alimenta. Deixa eu te dizer, na casa de pão pode entrar crise. Até aqueles que trabalham, há momento que você pode terminar o contrato, há momento que você pode ser mandado fora do serviço, mas você não pode perder a esperança no Senhor. Elimeleque e Noemi, eles não oraram, não pediram a direção de Deus, arrumaram as suas coisas e foram parar em Moabe. Moabe quer dizer lugar distante, terra distante. Eles abandonaram a casa que alimenta e foram para o lugar errado, o lugar distante. Cuidado, queridos, não toma decisões precipitadas, não sai do lugar aonde Deus te colocou. Hoje há muita gente andar à toa, andar sem direção. Basta o vento soprar, eles movem na direção do vento. Não, muitas vezes você tem que andar na contramão do vento. Enquanto a multidão acompanha o vento, você está a andar na direção contrária do vento, porque você acredita no Deus que te chamou. Eu disse, você acredita no Deus que te chamou. Eles eles abandonaram o lugar que eles nunca deviam ter abandonado. Noemi e Elimeleque foram. Depois de 10 anos, Noemi está a voltar para Belém de Judá, completamente arrebentada, desgraçada. Perdeu o seu marido, perdeu o seu filho primogênito, Quilion, perdeu o seu filho caçula, Malô. É por isso que quando ela está regressando, as amigas olham para ela e estão a lhe dizer: lá vem Noemi. Noemi quer dizer agradável, amiga. Ela olha e vai dizer: não me chamem mais Noemi, porque eu andei à toa. Não me chamem mais Noemi, porque eu não orei primeiro. Eu fui cheia, agora estou a voltar vazia. Quando você sai do centro da vontade de Deus, você pode atrair maldição, você pode atrair muitos problemas na tua vida. A minha pergunta na manhã
manhã do dia de hoje é: qual é o lugar que Deus te deixou? Qual é o lugar que Deus te plantou? Porque hoje é assim, pessoas saem da intercessão, abandonam a intercessão, o lugar onde Deus te deixou, abandonam o protocolo, o lugar onde Deus te deixou, abandonam o evangelismo, o lugar onde te deixou, abandonam o discipulado, o lugar onde te deixou. É tempo de você voltar ao lugar onde Deus te deixou. Aleluia. É tempo de voltarmos para o lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você sai do lugar aonde você nunca devia ter saído, você perde sensibilidade. Eu disse, você perde o quê? Sensibilidade. Leia comigo o versículo 4. Ah, meu Deus do céu. Sim. Capítulo 21. Estamos no capítulo 21. Não vamos sair desse capítulo. Capítulo 21, versículo de número 4. O que vai dizer o texto bíblico, pastor? Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus aonde? Na praia. Mas os discípulos não fizeram o quê? Não fizeram o quê? Não fizeram o quê? É isso, irmão. Quando você sai do lugar onde você devia estar, a ver, irmão, você já não fica concentrado, você perde sensibilidade, você perde entendimento. Imagine, irmão, meu Deus do céu. Jesus ficou 3 anos a andar com eles. Irmão, uma pessoa que você convive com ele 3 anos, ele mesmo andando detrás de longe, você lhe reconhece. Uma pessoa com quem você convive 3 anos, pela voz, mesmo que ele estiver dentro da casa, ele grita, você vai reconhecer, é o fulano, sim ou não? Jesus aparece e lhes pergunta, não tem alguma coisa aí para comer? Como já estavam no pecado, na desobediência, não estavam a perceber nada. Irmão? Tá vendo? Quando você está na desobediência, você já não percebe nada. Você começa a entender tudo ao contrário. O certo começas a ver errado. O errado começas a ver certo. Isso é falta de sensibilidade. O mestre está lhes perguntando, vocês não têm algo para comer? Pelo menos só deviam dizer, essa voz aqui, essa voz é conhecida. Essa voz aqui, nada. Lá, esse é quem que está a falar conosco. Não perceberam. Quando o crente já está na desobediência, irmãos, nada. Deus está a falar com ele, não está a entender nada. Deus está a lhe ministrar algo, não está a entender nada. Por quê? Porque você já está a desobedecer a voz de Deus. Os discípulos perderam a sensibilidade. Aleluia. Os discípulos não entenderam, não conseguiram reconhecer. Olha só, embora que no momento que Jesus aparece lá no mar da Galileia, era mais ou menos aí por volta das 4, quase 5 horas, quer dizer, já estava a começar a clarear um pouquinho, mas mesmo assim, o tempo de convivência, aleluia, é o tempo de convivência te faz reconhecer, mas eles não conseguiram reconhecer, porque pastor? Porque eles estavam fora da vontade de Deus, eles estavam na desobediência, eles estavam no lugar que não era o ideal. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ah, meu Deus dos céus, queridos e amados no Senhor, a falta de fé vai te fazer você sair do lugar onde você não deve sair. A falta de fé, os apertos da vida podem te levar a você fazer o que, pastor? Sair do lugar aonde você não deve sair. É motivo de você começar a refletir nesta manhã. Por isso, meus amados irmãos, olha o versículo 6. Leia comigo o versículo 6. João capítulo 19, verso 6. Ah, meu Deus do céu. A direção certa é mais importante do que a velocidade. Aleluia. Eu disse, a direção certa é mais importante do que a velocidade. Então Jesus fez que? Orientou-os. Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. A
Assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa do quê? Da abundância de peixes. Uau! Queridos, na vida, oh meu Deus, o importante não é correr, o importante não é velocidade, o importante é você andar na direção certa. Quando você está na direção certa, meu querido, ainda que o mundo esteja a te dizer que olha, cuidado, você não vai, mas como você tem certeza, você tem convicção que eu estou seguindo a direção certa, daqui a pouco você vai celebrar a fidelidade de Deus na tua vida. Muitos vão te dizer, não, mas olha, experimenta ainda, vamos ainda no sítio tal, vamos ainda mudar nas lumbas. Agora dizem que no BIE emprego é fácil. Até você pode chegar lá no BIE, velocidade, mas não é a direção certa. Olha, agora estão a dizer que no Mochico, ali é fácil, os concursos públicos você entra com facilidade. Até você pode ir no Mochico, velocidade, mas não é a direção certa. Por quê, pastor? Quando Jesus chega, meu Deus, eu estou vendo Pedro, correram, velocidade, foram pescar, lançaram as redes toda noite a pescar. Nem somente um peixe conseguiram. Velocidade. Diga a direção errada. Direção errada. A minha pergunta é, você está na direção certa? Você está a seguir a direção certa? Passaram a noite toda, pegam na rede, nada, toda noite, nada, toda noite. E a coisa que me chama a atenção, eles passaram toda noite no alto mar, direção certa. Quando Jesus aparece, Jesus lhes mandou, fazem-se ao mar, a poucas distâncias. Irmão, o peixe grande não se apanha na beira, o peixe grande é no alto mar. Vê o mistério. Eles ficam a noite toda no alto mar, nenhum peixe. Jesus chega pela manhã, diz assim, olha, vão, fazem-se a pelo menos 200 côvados, que quer dizer 100 metros de distância. 100 metros, irmão. Você não apanha peixe grande. Mas Jesus lhes disse, vocês durante a noite toda correram na direção errada, velocidade. Agora vocês vão lançar a rede na direção certa. Equívoco. A 100 metros de distância, lancem as redes. E quando Pedro, meu Deus dos céus, ele lança as redes, a Bíblia vai dizer que tiveram que fazer sinais aos outros que estavam de outra banda do mar para vir lhes ajudar a puxar as redes. Era muito peixe. Eu disse, era muito. Quando você está na direção certa, irmão, você não precisa fazer muito esforço. Só que na direção certa exige muita fé. Essa fé que muita gente não tem. Pistis, no grego, da palavra pisteo, que quer dizer crer, acreditar. É uma persuasão que nos leva a acreditar no que? Na voz de Deus, na palavra de Deus. Quando Jesus vai dizer, Pedro, vai agora na direção certa. Pedro não duvidou. Aleluia. Pedro não duvidou. Pedro disse, se eu passei a noite toda e não consegui nem sequer um peixe, eu acredito, obedecendo a voz do mestre, lançando a rede na direção certa, eu tenho certeza. E quando Pedro lança a rede, 150 grandes peixes, 150 grandes peixes. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que Deus, quando decidir te abençoar, Ele vai te abençoar de uma forma abundante. Ele vai te abençoar de uma forma abundante. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Meu Deus dos céus. Cuidado com a velocidade. Cuidado com a velocidade. Cuidado com aqueles que podem te influenciar. Até mesmo na igreja tem pessoas que nos influenciam negativamente, assim como Pedro influenciou os outros 10 discípulos negativamente. Tem pessoas na igreja assim, quando ele está frustrado com alguma coisa, começa a influenciar também os outros para ficarem frustrados e frustradas. Meu Deus do céu. Por
Pode ser que você vê, o irmão estava bem no discipulado, fugiu do discipulado, está frustrado, foi influenciado. A irmã estava bem no protocolo, de repente a irmã foge do protocolo, porque alguém chegou e lhe disse: oh, minha irmã, não é só na igreja, não é só oração, não é só oração. Eu aprendi que na vida cristã tudo gira em torno da fé, tudo gira em torno da oração. Ah, meu Deus dos céus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter muito dinheiro, se você não for um homem de oração, vai acabar mal, vai acabar na ruína. Oração é o segredo, joelho no chão é a força para você caminhar, conhecimento da palavra é a força para você caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então cuidado, meu querido, cuidado. Qual é a direção que você está a seguir? Qual é a direção que você está a seguir? Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus aproxima-se de Pedro. Quando Pedro percebeu que estava a falar com Jesus, eu disse, quando Pedro se percebeu, quando Pedro entendeu que era Jesus, sabe o que o Pedro fez? Pedro entendeu, estou no lugar errado. Uau, quem me mandou vir aqui? Aleluia. Quando Adão e Eva pecaram, Deus chega lá no Éden e Deus começa a perguntar: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Porque Adão já estava fora do lugar onde Deus lhe deixou. Adão estava envergonhado, porque Adão percebeu que estava nu, mandou fazer túnica, mandou fazer aventais de pele para se cobrirem. Por quê, pastor? Porque Adão percebeu que ele já não estava no lugar certo. Sabe, hoje também tem muita gente na igreja assim. Você lhe pergunta: você então está onde? Fica já a esquivar, está a fugir, porque já saiu do lugar certo. Olha, em Israel havia uma crença de que quando você vai pescar e você não está conseguindo, você tem que tirar a roupa e ficar só com a boxa. É isso que também Pedro fez. Pedro tirou a roupa e ficou só de boxa. Mas mesmo assim a tradição não funcionou. Quando Jesus chega pela manhã, ao raiar do sol, quando Jesus chega e diz para ele: Pedro vê, meu Deus, onde é que eu estou? Eu não devia estar aqui. Pedro corre e dá um mergulho para se esconder. Escuta bem, ninguém consegue se esconder de Deus. Ninguém consegue se esconder de Deus. Você pode mergulhar no mar, Deus está lá. Você pode cavar a sepultura, Deus está lá. Você pode querer fugir lá em cima no céu, Deus também está lá. Ninguém consegue fugir da face de Deus. No fim, Pedro mandou trazer a túnica dele. Oh, João, traz a minha túnica, por favor. E ele agora chega diante de Jesus envergonhado. Jesus está a conversar com ele: mas Pedro, eu não te deixei aqui, meu filho. Pedro, eu te disse que vocês deviam ficar lá onde eu vos deixei. Mestre, a comida acabou, mas eu te disse que eu sou provedor, eu sou a fonte de toda a provisão. Mas mestre, é que pronto, sabes, né? Até nós podemos aguentar, mas as nossas esposas, mestre, os nossos filhos, mestre. Deus está a falar para Pedro, você esqueceu que eu sou Jeová Jireh, a fonte de toda provisão. Quando você pensa que está tudo acabado, quando você pensa que tudo perdeu, já não há esperança, ali o nosso Deus aparece para te mostrar que Ele é especialista para fazer milagre. Deus está entrando na tua vida para fazer acontecer aquilo que você perdeu a fé, aquilo que você desacreditou. O Senhor chegou para te dizer: é a hora dele. Quando Pedro pensava que tudo acabou, Jesus chegou no momento certo, na hora certa, para abençoar e restaurar a vida do apóstolo Pedro e os seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, vamos para o versículo 11, estou a terminar. João 21, versículo 11. Olha o versículo 11, o que vai dizer o verso 11, pastor? Simão Pedro entrou no barco e fez que? E arrastou a rede para a terra. Ele estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não fez que? A rede não se rompeu. Oh, meus amados, quando você obedece à orientação de Deus, o que vai acontecer é algo extraordinário.
Eu disse, quando você obedece à voz de Deus. Pedro obedeceu à orientação. Lança rede, lança rede, lança rede. Aleluia. Pedro obedeceu. O resultado foi uma pesca maravilhosa. Porque, pastor, a direção certa produz resultados extraordinários. Primeiro, quando nós olhamos para esse texto, você vai perceber que eles levaram o barco, conforme eu já disse, aproximadamente 100 metros de distância da terra, que não era, na verdade, muito fundo, não era no alto mar, não era o lugar para encontrar os peixes grandes, mas por causa da obediência, eles encontraram peixe grande. Eu estou a profetizar na tua vida. Você já fez, você já lançou a rede. A rede aqui está falando de quê, pastor? Está falando de você buscar provisão. Você já fez tudo, não funcionou, mas agora, na obediência, na ordem do mestre, Deus vai te surpreender. Você não vai precisar fazer muito esforço e o milagre vai acontecer. Deus vai te surpreender positivamente. Aleluia. Deus vai te surpreender. A rede ficou cheia de grandes peixes. O texto vai dizer 153 grandes peixes. O mar da Galileia era, na verdade, um mar rico em peixe. Isso significa o que, pastor? Significa a provisão de Deus na tua vida. Significa o agir de Deus na tua vida. Significa a bênção de Deus na tua vida. Sim, algo extraordinário já está acontecendo na tua vida, porque Jesus está entrando com provisão. Jesus está entrando com provisão na tua vida. Simplesmente acredita. Pode parecer difícil, mas acredita que algo Deus está fazendo na manhã do dia de hoje. Quando você pensa que tudo acabou, quando você já perdeu a esperança, quando você olha para a situação e você vê, não tem mais solução, Deus está a chegar para te dizer: você durante toda a noite lutaste com as tuas forças, você empreendeu todo o teu saber, todo o teu conhecimento, toda a tua inteligência, não conseguiste nada, mas agora a velocidade não é igual a que, pastor? Direção certa. Anda na direção certa, caminha na direção certa. Qual é a direção certa, pastor? A direção certa é a direção da obediência. Obedeça ao Senhor, obedeça a voz de Deus, obedeça a andar no caminho do Senhor, e você verá a mão de Deus a operar na tua vida de forma extraordinária. As pessoas não vão acreditar no que eles vão ver Deus fazer na tua vida. As pessoas vão perguntar, mas é mesmo ele? Sim, é Deus que está fazendo, é Deus que está operando. As pessoas vão se questionar, mas não estou a ver bem, não. É Deus que está a entrar com provisão na tua casa, na tua vida. Oh, meu Deus do céu. Assim como Deus honrou a fé de Noemi. Quando Noemi está regressando em Belém de Judá, a esperança acabou. Noemi voltou acabada, Noemi voltou sem esperança. Mas olha só, por causa da provisão de Deus, meu Deus do céu, Ruth achou graça diante de Boaz. Ela foi lá com as suas moças, lá na lavra, na fazenda de Boaz. E Boaz, que era um familiar do seu ex-marido, ele se engraça com Ruth, e ele então decidiu ser um remidor de Ruth. Ele entra com provisão, e a Bíblia vai nos falar que Ruth concebeu de Boaz quem? Obede. Quem foi Obede, pastor? Obede foi pai de Jessé. Quem foi Jessé, pastor? Jessé é o pai do rei Davi. Quem foi o rei Davi, pastor? O rei Davi é ancestral do nosso Salvador Jesus Cristo. Para dizer que Davi, Jesus, ele vem da linhagem de quem? De Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ruth já não tinha esperança, Deus decidiu lhe honrar. Você já não tem esperança? Simplesmente confia no Senhor. Acredita no Senhor. Quando você confiar no Senhor, Deus vai te tirar do lixo e vai te colocar no luxo. Deus vai te tirar de baixo e vai te colocar em cima. Oh, meu Deus
Deus do céu. A graça vai te alcançar. Eu disse, a graça vai te alcançar. Acredita somente. Não importa se você saiu do lugar aonde você estava. Você ainda pode voltar, assim como Pedro e os 10 discípulos voltaram no lugar aonde nunca deviam ter saído. Ah, mas pastor, eu já estou no lugar, eu já não estou no lugar onde eu devia estar. Não tem problema, Deus entende as nossas fraquezas. Deus entende as nossas fraquezas. Eu disse, Deus entende as nossas fraquezas, irmão. Sabe por que quando levaram aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, Jesus não apedrejou aquela mulher? Jesus se inclinou e começou a escrever. Flávio Joséfo diz que provavelmente quando Jesus disse, se um de vocês não tem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra, Jesus se inclinou e ele começou a escrever vários tipos de pecado que as pessoas cometem. Jesus colocou lá adultério, Jesus colocou lá inveja, Jesus colocou lá o que? A arrogância, Jesus colocou lá o que? Desobediência. Jesus colocou muitos tipos de pecado e cada um que se aproximava, quando ele lia, ele via, eu não sou adúltero, mas eu sou invejoso. O outro chega lá, eu não sou adúltero como essa mulher adulterou, mas eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Sou fofoqueiro, falo muito. O outro aproximava, eu não sou adúltero, mas eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Meu mestre, eu gosto de se masturbar. No fim, Jesus ficou ele só e a mulher adúltera. Jesus lhe perguntou, então onde estão os teus acusadores? Ninguém? Então se ninguém te acusa, eu também não te acuso. Vai, somente não peques mais, não volte a cometer o mesmo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus entende, irmão, que nós somos falhos, nós somos fracos, irmão, nós somos feitos de pó, nós somos fracos. Aqui não tem ninguém que é forte, sabe? Aqui não tem ninguém que é forte, todos nós aqui somos fracos. Nós às vezes olhamos para os pastores e pensamos que os pastores são anjos. Não, nós não somos anjos, nós também somos mesmo pessoas. Aleluia, somos fracos. Nós também falhamos, nós também pecamos. Mas o que nós temos feito é o que, pastor? É andar na obediência. Aleluia. É andar na obediência. Olha que quando Jesus manda Pedro lançar a rede, o texto vai dizer, era muito peixe. Essa palavra, muitos peixes, dá a ideia de que, pastor? Diversidade. Quer dizer, na rede não tinha só um tipo de peixe. Na rede tinha vários tipos de peixe. Dá a ideia de que? Da igreja. A igreja tem vários tipos de pessoas, cada um com o seu comportamento, cada um do seu jeito, cada um com as suas fraquezas, cada um com as suas forças, cada um com as suas qualidades, cada um com os seus defeitos. Uns são altos, outros são baixos, uns são médios, uns são estreitinhos, outros são gordos. É uma variedade. No fim, Jesus falou para Pedro, volta lá em casa onde eu te deixei. Aleluia. Para terminar, volta aonde Deus te deixou. Aleluia. Irmão, eu muitas vezes quando leio a Bíblia, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão bom, irmão. Vem um homem chamado Jacó, usurpador, usurpou a bênção do irmão dele. Vem um homem chamado Jacó, confusionista, burlador, teve que fugir, foi parar em Padã Arã, na casa do tio dele, Labão, irmão da mãe dele. Chegou lá, fica já quieto, não. Chegou na casa do tio, começou a namorar com a prima Raquel. Chegou na hora do casamento, o tio lhe mentiu. Em vez de lhe dar a Raquel, lhe deu a mais velha, Lia. Quando ele percebeu que não era a Lia, aquele moço era teimoso. Quando ele viu que não era a Raquel,
Era Lia, ele chegou no tio e disse, aí me mentiste, né? Não tem problema. Vou trabalhar mais 7 anos, porque ele fez o contrato com o tio e disse, olha tio, eu vou trabalhar 7 anos aqui como estou empregado para casar com a tua filha Raquel, porque eu lhe amo. Quando lhe deram a Lia, ele disse, não, vou trabalhar mais 7 anos para ficar também com a Raquel. Que tipo de pessoa é essa? Moço cabeça dura. Você está a entender? Nesse tempo que ele ficou lá, quando ele decidiu voltar na terra dele, na terra do pai dele, em Canaã, a segunda mulher, que é a Raquel que ele tinha, ela entrou no pacto do pai dela. Ela levou os ídolos do pai. Porque ela aprendeu que não se pode viver sem essas coisas. Mas olha, enquanto ele caminhava, enquanto eles regressavam, quando chegaram em Betel, diga comigo, Betel. Quando chegam em Betel, Deus fala com ele. Deus diz assim, olha, durante 14 anos você andou à toa, andaste errado. Agora põe em ordem a tua vida. Um homem como Jacó, Deus podia já lhe descartar. Mas não, Deus não faz assim. Deus chegou e disse, oh Jacó, eu tenho alguma coisa com você. Oh Jacó, eu quero reconstruir aquilo que você estragou. E ele então se põe de joelhos, chora na presença do Senhor e tal. O anjo lhe apareceu, Jacó lutou com o anjo. No dia seguinte ele chamou a sua família e disse, olha, nós vamos voltar para a casa do meu pai. Mas aqui é o lugar de renovar. Ninguém pode voltar tal como nós estávamos a vir. Temos que nos reencontrar com Deus. Quer dizer, se fosse nós como homem, por tudo que Jacó já fez, irmão, todas as bandeiras que Jacó já deu, era dizer, não, isso aqui já não presta mais. Mas Deus entende as nossas fraquezas. Deus mudou a história de Jacó. Quando Jacó está a entrar na terra de Canaã, Jacó era uma nova pessoa, uma nova criatura. Jacó está a entrar em Canaã completamente transformado, porque a graça de Deus lhe alcançou. Eu não sei onde você foi, mas escuta, no mundo há um ditado que diz que ninguém vai tão longe que não pode voltar. Não importa, irmãos. Porque às vezes o diabo nos coloca já na cabeça, não, isso que você fizeste já não tem mais solução, é mentira do diabo. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, o justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes se levanta. A Bíblia vai dizer que, olha, os passos do homem justo são conduzidos por Deus. Se ele tropeçar e cair, não, você não vai continuar caído para sempre. Por quê? Porque Deus te levanta e te sustenta. Aleluia. Não importa se você caiu. Não importa se você caiu. Queridos, Pedro, ele voltou na pesca, mas ele se frustrou. Por quê? Porque lá não era o seu lugar. Deus lhe apareceu para lhe dizer, volta onde você não devia ter saído. Tentativa frustrada. Ele queria voltar a pescar, mas Deus lhe falou, não, você aqui já não volta mais. Teu lugar não é pescar mais o peixe, não. O teu lugar não é mais aqui no mar da Galileia. Teu lugar agora é aonde? É ir procurar os bêbados, é ir procurar os feiticeiros, é ir procurar os invejosos, para que possam conhecer a palavra e serem transformados pelo poder da palavra. Aleluia. Não fica no lugar onde Deus não quer que você esteja. Hoje é o dia de você buscar o lugar certo, a direção certa. Qual era a direção certa para Pedro e os 10 discípulos? A direção certa era andar na obediência de Deus. Era, na verdade, serem pregadores, anunciadores do reino. Era, na verdade, serem pregadores, serem apóstolos e fazer o nome de Deus conhecido. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas uma coisa eu tenho certeza, hoje Deus quer renovar a tua vida. Hoje Deus quer te fazer voltar ali onde você nunca devia ter saído. Aleluia. Meu Deus, mas pastor, agora eu tenho vergonha. Ei, meu Deus, a vergonha não pode te consumir, não. A vergonha não pode te consumir. A vergonha não pode te levar. Você tem que vencer a vergonha.
Você tem que passar por cima da vergonha. Você tem que vencer a vergonha. Pedro venceu a vergonha. Ele mergulhou para se esconder de Jesus. Mas no fim ele teve que aparecer. Chegar diante de Jesus. Mestre, por favor, é a fome. E eu vejo Jesus. Não está escrito, estou a fazer uma conjectura. Eu vejo Jesus ele dizer assim: Pedro, eu sei que você é fraco. Você já me negou 3 vezes. Quando te perguntaram se você me conhecia, você me negou. Eu sei que você é fraco. Aleluia. Aleluia. Veja só. Jesus tinha tudo para não investir mais em Pedro. Pedro chegou e disse: Senhor, nesta noite, ainda que todos fugirem, eu nunca vou te abandonar. Jesus lhe olhou e disse: Pedro, você é fraco. Quando eu for levado lá no tribunal, você vai ter medo. Pedro chegou ali, 3 vezes. Veio uma mulher. Você também andou com Jesus, né? Eu? Não, eu não. Veio um homem. Oh, você também é Galileu, né? Eu? Não. Veio mais uma senhora. O teu falar te denuncia. Você é discípulo. Eu? Não. 3 vezes. Ainda assim, Jesus apostou nele. Quando chegam aqui no capítulo 21, Jesus agora fala com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Se você me ama, não pesca mais, por favor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ah, Jesus, sim, você sabe que eu te amo. Então, Pedro, por favor, eu daqui a pouco vou ir embora, mas não volta mais aqui no Mar da Galileia. A 3ª vez, Pedro, tu me amas? Ele ficou chateado. Por quê? Porque Jesus já sabia. Você já me negou 3 vezes. Você me desobedeceu. Saíste de lá onde eu te deixei. Estás aqui no mar. Então, por favor, não caia mais na 3ª vez. Volta lá onde você saiu. Eu ainda te confio. Aleluia. Eu ainda acredito que você pode, Pedro. Eu ainda acredito que você pode. Irmãos, aqui nós temos pregadores. Aqui nós temos levita. Aqui temos intercessor. Irmão, você ainda pode. Você está dizendo: mas eu, por tudo que eu já fiz, eu mesmo agora, pronto, né? Você já na igreja só para diminuir os meus pecados. Não é para diminuir. É mesmo para você ficar livre do pecado. Deus quer mesmo te livrar do pecado. Aleluia. Então acredita somente que vais a tempo, irmãos. Vais a tempo. Volta somente. Faça como Pedro fez. Pedro volta novamente no Sinédrio. Pedro volta novamente aonde, pastor? Ele volta lá, no lugar onde eles estavam, no cenáculo. Vai dizer a Bíblia, no dia do Pentecoste. O homem que tinha medo de andar, diz a Bíblia, passou o 20º dia, passou o 30º dia, passou a 40º dia. Diz a Bíblia que no 50º dia, depois da Páscoa, estavam reunidos e de repente, diz a Bíblia, eles ouviram um barulho, um som de um vento impetuoso encheu a casa. Pedro foi cheio do poder e naquele mesmo dia o medo de Pedro desapareceu. Pedro abriu as portas e começou a pregar sem mais medo. Veio para te dizer na manhã do dia de hoje, você vai pregar com coragem, você vai pregar sem medo, você vai andar na obediência, você vai marcar a diferença. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas é mesmo ela, é mesmo ele, é mesmo ela, sim senhora. As pessoas não vão acreditar, sabe? Você ainda vem na igreja na escondida, ninguém pode saber que você está vindo na igreja, na escola ninguém sabe que você é da Pentecostal, mas no dia que Deus decidir te visitar, você vai ter coragem, você vai pregar, você vai falar de Jesus, você vai se identificar, o mundo vai saber quem é você. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe na manhã do dia de hoje. Que Deus abençoe tua vida. Que não voltes mais aonde você saiu. Não volte mais aonde você saiu. Não tenta, vai se frustrar, meu querido. Pedro se frustrou porque ele decidiu voltar onde nunca devia. Aleluia. Você ouviu a palavra do Senhor nesta manhã?